Miguel entrou na sala de descanso da esquadra da Baixa e o silêncio caiu como uma cortina pesada. Os colegas que há 5 anos partilhavam cafés, piadas e turnos noturnos agora viravam-lhe as costas sem uma palavra, os olhos baixos ou desviados para os ecrãs dos telemóveis. Tiago Mendes, 28 anos, polícia da PSP desde os 22, sentiu o peito apertar-se como se alguém lhe tivesse roubado o ar. A foto que alguém partilhara no grupo interno na noite anterior mostrava-o de mão dada com Miguel junto ao rio Tejo, o sorriso dele, o braço de Miguel à volta da sua cintura, tudo exposto. Não havia volta atrás. Ele pendurou o casaco no cacifo sem dizer nada, os dedos trêmulos no fecho. O sargento Costa, homem robusto de 40 e poucos anos que sempre o tratara como um irmão mais novo, passou por ele sem cumprimentar, o ombro roçando-lhe o braço com força suficiente para ser intencional. Tiago engoliu em seco e saiu para a rua, o uniforme pesado como chumbo. Lisboa acordava cinzenta, o vento de fevereiro cortante. Ele pensou na mãe, em Viseu, que ainda não sabia, e no pai, reformado da GNR, que repetia há anos que homens a sério não choram nem andam de mão dada. A irmã, Ana, era a única que lhe enviara uma mensagem curta nessa manhã: estou contigo, mano. Aguenta. No carro patrulha, o parceiro habitual, o jovem Oliveira, pediu para trocar com outro. Tiago conduziu sozinho pela Rua Augusta, as luzes azuis refletidas nas montras fechadas. Cada semáforo vermelho era um minuto a mais para pensar. Como é que chegar ali? Ele entrara na polícia para proteger quem não podia proteger-se a si mesmo, para dar voz aos silenciados. Agora era ele o silenciado. Ao fim do turno, dirigiu-se ao pequeno apartamento em Alfama que partilhava com Miguel há 10 meses. Miguel, professor de História no liceu, esperava-o com o jantar na mesa e um abraço silencioso. Eles não te merecem, murmurou. Tiago encostou a testa ao ombro dele e deixou que as lágrimas caíssem pela primeira vez em dias. Na manhã seguinte, o capitão Silva chamou ao gabinete. Mendes, a equipa está sensível. Não vou fingir que não sei. Mas o trabalho é o trabalho. As palavras eram neutras, mas o olhar era de pena. Tiago saiu dali com a sensação de que o chão se abria sob os pés. Durante a semana, os turnos tornaram-se solitários. Ninguém lhe passava informações sobre chamadas, ninguém o convidava para o almoço coletivo. No vestiário, o silêncio era tão denso que se podia cortar. Ele treinava sozinho na pequena sala de musculação, os músculos ardendo, a mente a repetir a mesma pergunta: valia a pena continuar? Miguel tentava animá-lo à noite, contava histórias dos alunos, preparava chá de camomila. Tu és mais forte do que eles pensam. Tiago sorria, mas por dentro sentia-se partido. Lembrava-se da infância em Viseu, dos jogos de futebol com os primos, do medo constante de ser diferente. A polícia parecera-lhe um lugar onde poderia provar o seu valor, esconder a diferença atrás do uniforme. Agora o uniforme era uma prisão. O primeiro incidente grave aconteceu numa noite de sexta-feira. Uma chamada doméstica em Moraria. Tiago chegou sozinho porque ninguém quisera fazer dupla com ele. A mulher gritava atrás da porta, o marido embriagado brandia uma faca. Tiago negociou com calma, a voz firme apesar do coração acelerado. Conseguiu entrar, desarmar o homem e proteger a vítima. Quando os reforços chegaram, o sargento Costa limitou-se a um aceno seco. Bom trabalho, disse, mas sem olhar nos olhos. Tiago voltou para casa com um corte superficial no braço que recusou tratar na esquadra. Miguel limpou a ferida em silêncio, os dedos suaves. Não podes continuar assim. No dia seguinte, o pai ligou. A voz rouca, carregada de decepção. Filho, o que é isso que andam a dizer? Um polícia assim. Tiago tentou explicar, mas o pai desligou antes de ouvir a resposta completa. A mãe chorou ao telefone mais tarde. Eu sempre soube, Tiago. Mas o teu pai dá-lhe tempo. Tempo. Ele já não tinha tempo. A esquadra era o seu mundo há anos e agora esse mundo rejeitava-o. Miguel marcou um passeio no fim de semana ao Parque das Nações. Caminharam de mãos dadas pela primeira vez em público, o vento frio do Tejo batendo-lhes no rosto. Eu escolhi-te a ti, não escolhi o medo, disse Miguel. Tiago apertou-lhe a mão com força. Pela primeira vez sentiu que não estava completamente sozinho. Mas o telefone tocou, outra chamada, outro turno solitário. Os dias arrastavam-se. No briefing matinal, o capitão distribuía tarefas e saltava o nome dele. Tiago ficava no fundo da sala, a tomar notas sozinho. Um jovem agente, o Duarte, hesitou uma vez e ofereceu-lhe um café. Não ligo a essas coisas, murmurou. Foi o primeiro gesto de humanidade em semanas. Tiago agradeceu com um sorriso cansado. Pequenas rachas no gelo, mas ainda não o suficiente para derreter. Em casa, as noites eram refúgio.
Miguel lia-lhe trechos de livros sobre figuras históricas que lutaram contra o preconceito. Tu estás a fazer história também, à tua maneira. Tiago ria baixinho, mas o riso não chegava aos olhos. Ele sonhava com o dia em que poderia entrar na esquadra e ser recebido como antes. Sonhava, mas acordava sempre com o mesmo silêncio. A tensão atingiu o pico numa operação de rotina que correu mal. Um furto em loja no Chiado. Tiago foi enviado sozinho. Quando chegou, os ladrões ainda estavam dentro. Ele entrou, seguiu o protocolo, mas sem apoio imediato. Um deles apontou-lhe uma arma. Tiago conseguiu desarmá-lo, mas levou um soco que lhe abriu o sobrolho. Quando os colegas finalmente apareceram, o sargento Costa limitou-se a dizer: devias ter esperado. Tiago limpou o sangue com as costas da mão e não respondeu. No hospital, Miguel apareceu pálido. Basta, Tiago. Pede transferência. Ele abanou a cabeça. Não vou fugir. A família veio a Lisboa no fim de semana seguinte. A mãe abraçou longamente, o pai ficou à distância, os olhos baixos. A irmã Ana conversou com Miguel na cozinha, as vozes baixas e cúmplices. Ele precisa de vocês, disse ela ao pai. O velho resmungou qualquer coisa sobre honra e tradição, mas não saiu porta fora. Foi um pequeno passo. No quartel, o ambiente piorou. Alguém riscou a palavra paneleiro no cacife dele. Tiago pintou por cima sem queixar-se. O capitão chamou novamente. Mendes, se quiseres falar com o psicólogo da corporação, Tiago recusou. Não queria ser visto como fraco. Queria ser visto como polícia. Miguel organizou um jantar com amigos professores. Pela primeira vez em semanas Tiago riu de verdade, rodeado de gente que não olhava para ele com desconfiança. Ao voltar para casa de mão dada com Miguel pelas ruas estreitas de Alfama, sentiu um vislumbre de esperança. Mas o telefone tocou às 3 da manhã, alarme de segurança num banco do centro. A chamada era grave. 3 homens armados tinham entrado no banco pouco antes da abertura, feito reféns os funcionários e 2 clientes. O capitão Silva coordenava do exterior. Tiago chegou entre os primeiros. O sargento Costa liderava a equipa de intervenção. Tu ficas fora, ordenou Costa. Tiago ignorou. Conhecia o edifício de patrulhas anteriores. Sabia que havia uma entrada de serviço pouco vigiada. Enquanto a negociação oficial se arrastava, Tiago pediu permissão para tentar uma abordagem alternativa. O capitão hesitou, depois acenou. Se estragares, Mendes, estás fora. Tiago vestiu o colete, entrou pelo beco lateral. O coração batia-lhe nos ouvidos. Dentro, ouviu vozes alteradas. Um dos reféns era a sobrinha do capitão, uma miúda de 10 anos. Tiago aproximou-se devagar, comunicou por rádio em voz baixa. Usou as palavras que aprendera nos cursos de negociação: empatia, calma, promessas. Falou diretamente com o líder dos assaltantes, um homem nervoso que perdera o emprego. Eu também já senti que o mundo me virava as costas, disse Tiago. Mas há sempre uma saída. A conversa durou 40 minutos. Aos poucos, o homem baixou a arma. Tiago entrou sozinho, desarmou o segundo assaltante enquanto o primeiro se rendia. A miúda correu para ele, abraçando-lhe as pernas. Quando saiu com os reféns, a equipa estava lá fora. O silêncio era absoluto. O capitão Silva tinha lágrimas nos olhos. O sargento Costa olhava para o chão. Tiago entregou a criança ao tio e virou-se para entrar no carro. Ninguém o impediu. No dia seguinte, a esquadra estava diferente. O sargento Costa esperava no cacifo. Mendes, eu peço desculpa. As palavras saíram roucas. Os outros agentes aproximaram-se um a um. O Duarte deu-lhe um abraço rápido. O capitão Silva convocou uma reunião. Ontem o Tiago salvou vidas, incluindo a da minha sobrinha. E salvou-nos a nós de um erro grave. O preconceito não tem lugar aqui. Tiago ouviu em silêncio, o nó na garganta impedindo-o de falar. Depois, simplesmente acenou. Obrigado. Foi suficiente. O almoço coletivo voltou a incluir o seu nome. Alguém lhe trouxe café sem pedir. Pequenos gestos que reconstruíam a ponte. À noite, Miguel esperava-o com champanhe barato. Orgulho de ti. Caminharam até ao mirador da Senhora do Monte. Lisboa brilhava lá embaixo. Tiago contou tudo, as lágrimas misturando-se com o riso. Eu quase desisti. Miguel beijou-lhe a testa. Mas não desististe. A semana seguinte foi de recomeço. Tiago voltou a patrulhar com parceiro, desta vez o Duarte, que falava abertamente sobre respeito. O pai ligou, a voz mais suave. Filho, vi as notícias.
Fizeste bem. A mãe chorou de orgulho. A irmã enviou uma foto dela e do namorado com uma bandeira arco-íris. Tiago sentiu-se inteiro pela primeira vez em meses. O uniforme já não pesava. Era uma armadura que agora protegia também a sua verdade. Os meses passaram. Tiago foi promovido a inspetor adjunto. O sargento Costa tornou-se um aliado, pedindo conselhos sobre como falar com o filho adolescente que começava a questionar-se. A esquadra organizou um jantar de equipa onde Miguel foi convidado oficialmente. Os olhares curiosos transformaram-se em sorrisos genuínos. Num fim de semana de primavera, Tiago e Miguel foram a Viseu. O pai apertou a mão de Miguel com firmeza. Cuida dele. Foi o mais perto de uma bênção que Tiago poderia esperar. Caminharam pelos campos da infância, de mãos dadas, sem medo. De volta a Lisboa, numa tarde dourada junto ao Tejo, Tiago ajoelhou-se. Quero construir uma vida contigo, sem esconder nada. Miguel disse sim com a voz embargada. O beijo que se seguiu foi testemunhado apenas pelas gaivotas e pelo rio calmo. Tiago olhou para a cidade que o vira cair e levantar. Aprendera que a coragem não era só enfrentar criminosos, mas enfrentar os próprios medos e os dos outros. A aceitação não viera de um dia para o outro, mas viera. E ele estava inteiro. Verdadeiro ou falso, o preconceito só se desfaz quando alguém prova o seu valor através de um ato heroico.